Ok, vamos começar então a segunda palestra. Eu havia anunciado Jesus e as minorias, mas na verdade está invertido aqui. É justiça social segundo a Bíblia. É justiça social segundo a Bíblia. Então eu vou aguardar mais uns segundinhos para o pessoal que está lá em cima descer. Mas eu vou lembrando que a gente tem o intervalo às 13h30, né? Às 12h30 aqui, até às 13h30. Tá? Os irmãos que não encomendaram, que não colocaram na inscrição opção almoço, vão ter que buscar aqui na região, aqui nas proximidades, algum lugar para se alimentar. Quem vai ficar até o fim. Está vendo? Está descendo mais algumas pessoas lá. Já vou agradecendo aqui mais uma vez a presença dos irmãos, lembrando de não deixar as garrafas com água nas dependências da igreja depois e vão enchendo, reenchendo ali no bebedouro. Já está chegando, eu vou esperar se completar a maioria aqui e a gente começa. Amém. Então vai falar sobre justiça social segundo a Bíblia. Pastor Isaac Sexu, pastor na Igreja Batista Urbana, em São Bernardo do Campo. Santo André? Aqui está São Bernardo. Santo André, professor do Seminário Teológico Servo de Cristo. E Martin Busser, mestre em Teologia pelo Seminário de Dallas. E professor da Carla, né, Carla? Depois eu vou conversar com o Isaac. Brincadeira. Vamos nos colocar em pés. Gustavo, prazer te ver aqui, rapaz. Prazer em te ver aqui. Nós vamos orar, vou pedir para o pastor Isaac se posicionando, por favor. Deus abençoe a sua ministração, amém? Vamos recebê-lo? Glória a Deus. Amém. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de ouvirmos o teu servo, pastor Isaac, falando sobre esse tema, justiça social segundo a Bíblia. Que o Senhor flua através da vida dele, Senhor, em ensino, edificando, ó Deus, abençoando as nossas vidas pelas suas palavras. Oramos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês. Me sinto privilegiado, quero agradecer o convite desde já da liderança. Realmente é uma alegria estar com vocês e reencontrar alguns amigos. E, enfim, chega um momento da nossa vida que a gente decide articular a nossa agenda a partir de amigos, né? Então é mais fácil fazer assim. Então eu quero dizer muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, o tema que foi proposto para nós hoje é o tema a justiça social segundo a Bíblia. E esse tema, o que tem de complexo, ele tem de abrangente. A abordar a questão da justiça social segundo a Bíblia é mais ou menos como entrar o que eu estou querendo comparar aqui com uma asa de um aeroporto. Você tem tantas entradas e você tem tantos meios de abordagem deste tema que é até difícil escolher qual que é a abordagem que você vai dar para esse tema. Mas primeiro deixe-me fazer uma ressalva aqui, antes da gente propriamente entrar no que a gente vai discutir hoje. O tema da justiça social na Escritura e de maneira geral, na discussão política, teológica, enfim, que envolve esse tema, infelizmente, esse tema ele foi sequestrado pela agenda da chamada esquerda política. Tá? Hoje em dia, você não tem o direito de falar sobre justiça social e cuidado do oprimido, e cuidado das chamadas minorias, se você não afirmar um espectro político de esquerda ou, de alguma maneira, ligado àquilo que nós conhecemos como materialismo histórico dialético. Então,
de novo, eu não sou esquerdista. Não vou abordar essa temática a partir de um prisma de espectro político, ou a partir de uma ideologia. O tema propõe ser justiça social segundo a Bíblia. Então, se você veio aqui esperando que eu diga para você o que eu penso da política, ou o que eu penso, onde eu me localizo no espectro político, eu acho que você vai se frustrar bastante, porque eu vou falar de Bíblia. Eu sou um biblista, não sou graduado em ciências políticas ou ciências sociais ou qualquer outra ciência que dá o arcabouço teórico para que alguém possa abordar essa temática. Eu vou abordar a palavra de Deus. E se você é coxinha, se doer, e se você é mortadela e se doer, é isso que o Evangelho faz com coxinhas e com mortadela. Como ele está acima, aí o coxinha e o mortadela, ele se dói também. Quando você abre o Evangelho, o coxinha fica chateado. Puxa, pastor. O mortadela fica chateado. Porque o Evangelho é assim, ele confronta tudo e a todos. Ele está acima de tudo e de todos. Ele não se submete a uma ideologia política. Então, eu espero que você, essa tarde, fique bem incomodado. Essa manhã, tarde, fique bem incomodado aí com aquilo que a gente vai falar. Segunda coisa, eu falei recentemente, eu estou pregando sobre política na minha igreja. A gente separou o mês de setembro para falar sobre política na minha igreja. E eu abordei essa temática, comecei essa série lá na minha igreja dizendo uma coisa que eu quero repetir para vocês, que é a seguinte: eu não estou muito preocupado com o que ideologia A, B ou C diz. Eu estou preocupado com o que o Evangelho diz. O meu compromisso é com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muito embora o tema da justiça social tenha sido sequestrado pela esquerda, especialmente no nosso contexto brasileiro, vai ter hora que eu vou falar aqui e vai estar aparecendo coisa de mortadela, vai ter hora que eu vou estar falando aqui e vai parecer coisa de coxinha, mas não é nem de coxinha nem de mortadela, é do Evangelho. Tá? Então, basicamente é isso que eu queria dizer para você, e aí assim eu acalmo e apazigo todos os ânimos que nós temos aqui representados na audiência. Vamos orar? E aí a gente vai abrir a palavra e vai refletir. Obrigado, Pai, por esse tempo e nos ajuda a lidar com esse tema complexo e nos ajuda a tratar daquilo que a Tua palavra diz sobre os vulneráveis. E que o Senhor nos ajude a olhar para a Escritura e sermos fiéis a ela. E que o Teu Espírito nos dirija e que a Tua palavra nos confronte. Então, nos abençoa e nos guarda. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero propor para vocês um voo em duas partes aqui. Primeiro, nós vamos olhar para os efeitos da queda em termos sociais e em termos da injustiça, e vamos tentar definir o que é essa injustiça, especialmente segundo o Pentateuco. E depois a gente vai fazer um outro voo num profeta, no livro de Isaías, e vamos falar sobre a chamada prática da justiça social, tá joia? Então eu queria convidar você para abrir em Gênesis no capítulo 3. Tá? Gênesis no capítulo 3 certamente é um texto que você conhece, você já deve ter ouvido falar. É o texto que narra a queda do homem e a entrada do pecado no mundo. Tá joia? E eu vou ler a partir do versículo 8. Gênesis 3, a partir do versículo 8, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus lhe perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens.
Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias na sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será contra o seu marido, e ele te dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó tornará. Queridos, esse texto, como vocês sabem, ele narra aquilo que a teologia chama de queda, ou a entrada do pecado no mundo. E normalmente o pessoal acha que pecado é a desobediência a Deus, e aqui em Gênesis 3, o pessoal acha que o grande problema aqui é o tal do fruto da árvore, né? A Eva decidiu comer o fruto da árvore de maneira independente de Deus. Queridos, o problema aqui não é o fruto da árvore, o problema aqui é Eva não querer ser o que Deus tinha criado ela para ser. E acredite, 100% de todos os problemas políticos, sociais, econômicos, enfim, qualquer mazela que estejamos experimentando na nossa realidade, ele começa aqui, quando o homem não quer ser aquilo que Deus quer que ele seja. A raiz do mal é o homem aspirar a ser como Deus. Assim como Satanás, antes de Eva, quis ser: subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo, Eva também sucumbiu à tentação de ser como Deus, porque a tentação é: no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Eva, ela estava desgostosa, ou encontrou em si uma inconformação do seu ser, ou seja, ela não queria mais ser aquilo que Deus tinha criado ela para ser. E o interessante é que a serpente vem de uma grande mentira, porque Eva já era parecida com Deus, porque foi criada à imagem e semelhança de Deus. Eva já era, de todos os seres criados dentro da criação, Eva e o seu marido eram aqueles seres que melhor representavam e que tinham a própria impressão digital do Criador. Então vem a serpente e fala: olha, no dia que vocês comerem, não basta só ser uma criatura que se assemelha ao Criador, você será Deus. Assuma a sua condição de autonomia, seja alguém que determina o que é bom e o que é ruim para você, e você vai ser feliz, você vai resolver os seus problemas, você vai saber lidar com a sua vida, você vai conhecer o bem e o mal, e você será como Deus. Aqui está o relato da queda. Deus chega para Adão, a serpente chega para Adão e Eva e diz: vale a pena não ser o que você é, mas ser Deus. E aí, meus irmãos, o texto relata para nós que houve várias rupturas. Eu não vou ficar falando dessas rupturas, porque não é tema do nosso tema não é a hamartiologia aqui, mas eu preciso mostrar para você os fundamentos da injustiça. E aconteceram rupturas aqui no texto. A primeira delas é uma ruptura espiritual que você conhece, que está aqui no versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que estava no jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Houve uma separação, houve uma ruptura entre o Criador e a criatura. Deus precisa perguntar: onde está você, Adão? Lá na igreja eu vivo dando fora, porque o pessoal começa a namorar, e hoje em dia esses namoros são assim, voláteis, né? E aí começa a namorar hoje, amanhã terminou já, né? Aí, outro dia eu estava lá conversando com uma menina lá da igreja que tinha começado a namorar, apareceu lá com o chicletinho dela, e eu falei: legal, Deus abençoe vocês, que o namoro dê certo aí e tudo mais. Ela falou: tá bom. Uns 2, 3 domingos depois, ela apareceu na igreja e sem o namorado, eu virei para ela e falei: cadê teu chicletinho? Aí ela virou assim, fechou a cara e falou: eu não sei cadê ele, pastor.
houve uma ruptura do relacionamento. Eu não sei onde ele está. Onde é que está você, Adão? Onde é que está você? Houve uma ruptura espiritual, o homem se rompeu com o seu Criador. E essa ruptura espiritual, ela deflagra rupturas humanas. Essa ruptura vertical, ela deflagra rupturas horizontais. E a primeira delas é o fato de que o Adão se tornou inimigo da sua mulher. Se você voltar comigo no versículo 15, diz assim... versículo 16, a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz frutos, o seu desejo será para, na verdade a preposiçãozinha hebraica aqui, ela seria muito melhor traduzida como contra, a ideia do versus, contra o seu marido e ele te dominará. Aquilo que antes tinha sido criado para ser complementar, para ser belo, que refletisse a harmonia que há na Trindade, se torna um ambiente de competição e de guerra. Essa expressão dominar é uma expressão que só aparece no contexto bélico no Antigo Testamento. Então o homem vai oprimir, vai dominar, e a mulher vai responder dizendo, eu vou queimar o sutiã, teu desejo será contra ele, e ele te dominará. Então as rupturas sociais, meus irmãos, a injustiça, as mazelas, esse negócio de gente querendo matar gente que perde a vida por causa de R$10 no farol, esse ambiente de inimizade, de competição, de rupturas e de morte, ele começa aqui. O filho desse primeiro casal é o primeiro assassino. Esse ambiente de injustiça, desigualdade, trato de opressor e oprimido, né? Não tem o pessoal, especialmente o pessoal lá da esquerda, gosta dessa dialética, né? Opressor, oprimido. Começa aqui, gente. Não somente o homem se torna inimigo do seu próximo, mas ele também se torna inimigo de si mesmo. O texto ele diz assim: quem disse que você estava nu? Versículo 11 eu estou lendo. Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher... versículo 10. Ouvi os passos no jardim, ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, e porque estava nu, por isso me escondi. É interessante que a primeira vez que você aparece aqui, o texto narrando para nós o homem experimentando medo. A expressão hebraica aqui, ela comunica algo que se retorceu. Esse medo aqui é algo que se retorce. A melhor ilustração que eu tenho para você dessa expressão hebraica é quando a gente passa uma garrafa PET no fogo. O que ela acontece? Engilha toda. O homem, na sua interioridade, ele se retorceu. E aí ele se torna inimigo de si mesmo. Sabe, síndrome do pânico, doenças da alma. Não somente doenças da alma, doença do corpo. A gente morre, sente dor. Com grande dor você vai dar à luz. Está tudo aqui, gente. Há doenças e essa ruptura do homem consigo mesmo. Ele se torna não somente inimigo de Deus, inimigo do seu próximo, mas ele se torna inimigo de si mesmo. E por último, o homem ele se torna inimigo da criação. O texto diz para nós, versículo 17, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da vida. Antes da queda, Adão se alimentava da terra de maneira natural e fácil. Se você voltar no capítulo 1 e capítulo 2, o próprio Deus diz, olha, todos os frutos da terra são para o teu desfrute. A terra vai produzir, vai te alimentar, a terra é tua amiga. Agora, para você tirar um frutozinho, você vai ter que ralar muito. Para você tirar um fruto que seja da terra, você vai ter que gastar muito, suar muito, porque a terra é tua inimiga. E em vez de te dar fruto, ela vai te dar outra coisa, ela vai dizer, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se da planta do campo. Então esse é o cenário que nós estamos hoje, de queda. Indivíduos rompidos com Deus, indivíduos rompidos com o seu próximo, indivíduos que poluem o Tietê, rompidos com a criação, indivíduos que se matam, que têm síndromes, que têm pecado, doenças e tudo mais. É só entrar aqui nos corredores do HC ou qualquer outro hospital, você vai ver Gênesis 3 lá.
Esse é o mundo que nós escolhemos no dia que nós falamos: Deus, nós queremos mudar a nossa agenda. Deus não tem nada a ver com a nossa mãe que morre de câncer de maneira precoce, ou o nosso filho que nasce com uma síndrome terrível, ou a criação jorrando fogo para fora da terra, ou o mar cobrindo o sudeste asiático. Isso tudo é efeito da queda. Porque nós nos tornamos inimigos de Deus, então nós nos tornamos inimigos do próximo, inimigos da criação e inimigos de nós mesmos. E aqui eu quero focar essa questão da inimizade com o próximo. Em outras palavras, o que eu vim dizer para você é que atos de justiça, eles são impróprios da natureza humana depois da queda. Ninguém é justo e bonzinho por natureza. Ninguém faz misericórdia e pratica misericórdia de maneira natural. A não ser que a graça de Deus haja, isso não acontece. Porque nós somos filhos de Adão e somos bons nisso. A gente sabe brigar com os outros, a gente sabe reclamar. Eu costumo dizer que o melhor cenário onde você encontra isso é em assembleia de condomínio. Assembleia de condomínio, quando vai decidir as vagas do estacionamento. Ah, meu amigo, você vê lá, porém inimizade entre você e a mulher, você será inimigo, ele vai te oprimir, você vai se voltar contra ele. Você acha, está ali, Gênesis 3 na assembleia do condomínio. Você acha Gênesis 3 nas sarjetas. Você acha Gênesis 3 debaixo da ponte. Você acha Gênesis 3 no indivíduo que cria estruturas pecaminosas, sociais, para oprimir o povo e roubar a nação. Essa organização corrupta, ela nada mais é do que o coração, uma plataforma que manifesta essa volúpia humana de injustiça e de mal. A Lava Jato está aí para provar que a corrupção ela é mais organizada do que a boa política, né? Por quê? Porque a corrupção ela é natural ao homem. A injustiça é natural ao homem. Então, o que eu quero fazer nesse primeiro momento, gente, é dizer uma coisa muito simples para todo mundo. Não vamos falar de injustiça social como se fosse algo distante da gente. Esse é o grande problema da igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira fala de injustiça social ou de justiça social como se fosse um negócio distante, em que a igreja está isenta disso. Se você é batista, tem algum batista aqui? Tem um lá. Tem um batista lá. Então, somos imperfeitos. Ninguém é perfeito, gente. Tá vendo a queda? Por isso que a gente virou batista. Se você é batista, você vai numa assembleia de batista hoje em dia também. Você acha Gênesis 3 lá. A briga, a guerra, a corrupção. Está tudo lá. E a gente acha, e a gente fala de justiça social de maneira isenta. Como se justiça social fosse algo que estivesse da porta da igreja para fora. Como se justiça social fosse um movimento em que é propriedade ou é de posse daqueles engajados políticos. Justiça social, gente, injustiça social é a nossa especialidade e a igreja gosta de falar de justiça social de maneira retórica e de maneira distante, porque tem dificuldade de assumir que ela também está aqui em Gênesis 3. Ela também está aqui, nesse contexto, como produtora de injustiça, como igreja que é racista, como igreja que faz coisas erradas, e a gente gosta de se tratar de maneira isenta. A igreja é o corpo dos remidos, mas os remidos continuam com uma natureza pecaminosa. E continuam produzindo injustiça, continuam produzindo opressão, continuam fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, nesse primeiro voo, eu vim aqui dizer para você uma coisa muito simples, meu irmão. Injustiça é a nossa especialidade. Injustiça é o nosso produto. Injustiça é o trabalho das nossas mãos. Injustiça é aquilo que melhor fazemos depois de Adão. Agora vá comigo para Isaías, capítulo 58. Isaías é um pouquinho mais difícil de achar. Então, vou dar um pouquinho mais de tempo para você. Isaías 58. Deus ele vai falar de maneira bem dura com o povo de Israel.
na verdade com a turma que estava lá no Reino do Sul, os descendentes de Jacó. E aí eu vou ler aqui até o versículo 10, Isaías 58, do 1 ao 10. Venha comigo. Grite alto, não se contenha. Black Bloc adora esse versículo. Levante a voz como trombeta, vem para a rua. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. A expressão aqui, que faz o que é direito, é exatamente a expressão antônima de injustiça social no Antigo Testamento. Tá? Então Deus está dizendo, essa turma aí, eles se apresentam como aqueles que são os engajados com a justiça social. São aqueles que não fazem a injustiça. Eles fazem o que é direito. Tá? A expressão hebraica aqui é exatamente a expressão antônima da injustiça. Deus está dizendo, essa turma aí, eles me procuram, eles parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se eles fossem uma nação que faz o que é direito, ou seja, como se eles fossem uma nação que pratica a justiça. Aí ele continua. Pedem-me decisões justas, olha a justiça de novo aí. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E aí olha só o discurso desses indivíduos que somos nós. Por que jejuamos, dizem, e não o ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês têm a agenda da Eva, vocês querem fazer o que é bom para vocês, não o que é bom para Deus. E aí ele continua dizendo, mas, contudo, vocês exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Já viu militontos brigando sobre política? Termina aqui. Isaías é mais atual do que você pode imaginar. Sabe, um Bolsominion com um Haddad Minion, discutindo, vira soco e rixa, facada, está aqui. Tá? E aí ele continua dizendo, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Povo que acha que é saudável, mas está doente, precisa de cura. E sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Esta é a palavra de Deus.
Meus irmãos, os nossos amigos israelitas, que na verdade somos nós, e como falou bem o professor Paulo antes da história, os evangélicos, eles estão aqui, neste cenário. E eles têm essa coisa da alienação que falou bem o Paulo aqui. Eles estão lá no seu mundinho fechado religioso, e eles acham que a sua proposta religiosa, ela não deve se envolver com o que está acontecendo no dia a dia. É o povo que jejua. É o povo que diz, eu tenho fome de Deus, porque jejum na Bíblia é fome de Deus. É o indivíduo que deixa de comer e fala, Senhor, isso é mais importante para mim do que o meu próprio sustento material. Isso é fome de Deus, na definição de R.C. Sproul. Agora, é o povo que jejua, que vai para o culto. Interessante que é um povo teológico. Olha só o que ele diz, eles dizem assim, versículo 2, pois dia a dia, olha só, isso é prática, tá? Dia a dia, estilo de vida. Me procuram e parecem desejosos em me conhecer. A expressão hebraica aqui, ela na verdade seria muito melhor traduzida se fosse assim, vocês têm prazer em ter conhecimento. Somos todos de tradições históricas, né? A gente se gaba de que a gente tem conhecimento de Deus, né? A gente se gaba que a gente é teológico. A gente se gaba que o pastor, ele é doutor. E ele não fala besteira no púlpito. A gente se gaba que nós temos uma tradição rica de ensino teológico e de amor pela Escritura e de zelo pela doutrina. E, de novo, não estou dizendo que isso daí é algo ruim. É bom. Doutrina é importante. Catequese cristã é uma coisa importante. Professar a nossa fé histórica que tem sido crida ao longo da história é algo importante. Só que o problema é que isso não é suficiente. O problema é que isso não faz um cristão verdadeiro. O problema é que a declaração de fé certinha não resolve o trato do cristão, não resolve a vida do cristão, não resolve a experiência cristã. Porque o pessoal hoje em dia se converte, e depois que se converte, ele entra na igreja e fala, agora o meu negócio é aqui e tal, e ele esquece do mundo. Eu estou plantando uma igreja em Santo André. Minha igreja tem menos de 1 ano. E o que está chegando de gente recém-convertida e gente se convertendo na minha igreja é impressionante. O pessoal, eles se convertem, e aí eles se dedicam ao estudo, e o que é bom, de novo, é legal, vão lá para os nossos programas de ensino, é a turma lá que gosta de estudar, a gente professa o credo juntos, a gente estuda as confissões reformadas históricas e tudo mais, é lindo o negócio. Só que é interessante que a gente chega numa hora e vai explicar para eles que a nossa visão como igreja é que a gente quer ser instrumento de renovação social, cultural e espiritual na grande São Paulo e no mundo. Aí eles falam, pastor, mas isso é coisa de marxista. Não, isso é coisa que o marxismo se apropriou de maneira indevida, mas isso é coisa de crente. Crente entende o simples fato de que ele é agente de justiça. O crente, ele não é agente só de acumulação de conhecimento teológico. Crente é agente de justiça, ele é a mão e os pés de Cristo na terra. E se você não quiser aceitar isso, meu irmão, negue a sua fé. O Senhor Jesus Cristo veio proclamar o Evangelho em poder e palavras, mas também em ação. E a gente criou, existe uma discussão burra, e está filmando, né? Ixi, vai para o YouTube. Aqui quem está falando é o Franklin Ferreira. Existe uma discussão burra entre os evangélicos, que é a seguinte, é a turma que diz assim, missão da igreja é proclamar, é querigmática, é a proclamação. Aí existe a outra turma que diz assim, não, veja bem, a missão da igreja é dar sopa para o pobre, é você ter ministérios de assistência social, é você fazer isso, aquilo e tudo mais. 2 lados burros, porque uma coisa anda junto com a outra.
Não é uma questão de proclamar somente ou de fazer a ação social somente, mas é a proclamação e a ação que andam juntas. O Senhor Jesus Cristo falava, a tua fé te salvou, mas Ele falava também, levanta e anda. Jesus falava, os teus pecados estão perdoados, mas toma aqui a tua cura. Jesus dizia, arrependam-se, mas Ele alimentava também os 5.000 que estavam com fome. Então, essa dicotomia idiota que a igreja evangélica brasileira arrumou hoje, ela não faz sentido simplesmente. Porque o evangelho, na sua essência, é a proclamação do evangelho, convidando pecadores a se arrependerem, porque eles são todos filhos de Adão, e a especialidade deles é fazer injustiça, mas é também apresentar e levar a ação, e alimentar o faminto, aquecer o que está com frio, cuidar do moribundo. E aí a gente fica nessa discussãozinha aí do pessoal que, não, é só o querigma, não, é a ação, é a praxis. Aí fica lá um e outro idiota discutindo, quando o evangelho está falando, vocês estão discutindo coisas ridículas. Meus irmãos, eu vim aqui falar uma coisa muito simples. É que mazelas sociais ou injustiça social não é redimida por justiça social. Mazelas sociais, injustiça social é redimida pela graça e pela misericórdia de Cristo. Você não vai achar que você vai redimir o seu bairro, a sua sociedade, onde que seja lá você esteja, fazendo justiça social. Deixa eu explicar por que justiça social é um negócio que a gente precisa entender direito. Porque justiça é tratar as pessoas como elas merecem. É dar aquilo que é devido. Isso é justiça. É respeitar o direito e dar aquilo que é devido. Isso é justiça. Graças a Deus, Deus não nos trata como a gente merece, Ele nos trata com misericórdia e graça. A nossa agenda não é da justiça social, a nossa agenda é da graça social, da misericórdia social. Justiça social não é a nossa agenda. A agenda do PT, a agenda do PSDB, a agenda do coxinha e do mortadela, mas do crente. Não é, porque a gente não foi chamado para tratar as pessoas como elas merecem. A gente foi chamado para tratar as pessoas com graça, como elas não merecem. Então, esqueça, tire da sua cabeça que nós somos chamados para tratar as pessoas como elas merecem. Nós não somos chamados para tratar as pessoas como elas merecem. Porque nós não fomos tratados por Deus como nós merecemos. E pelo fato de nós sermos um povo que recebe graça, a gente age com graça. Essa é a nossa justiça social. Porque se for para a gente levantar mesmo a bandeira da justiça social, e aqui deixe-me fazer um parêntese, tá? Eu vou bater agora nos mortadela, daqui a pouco eu bato nos coxinha. Tava conversando com um rapaz na minha igreja que ele é envolvido lá com o ministério universitário lá dos universitários na universidade e tal, e ele é bem esquerdista. E de novo, não tem problema nenhum, o cara quer ser esquerdista, que seja ele. E aí ele chegou para mim e falou, não, pastor, porque a gente tem que ser engajado, a gente tem que levantar a bandeira da justiça social aqui na igreja, a gente tem que fazer isso, aquilo outro. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando essa tua ideologia aí fica falando de justiça social, vocês estão dando um tiro no próprio pé. Ele, como assim, pastor? Porque se vocês estão falando de justiça, justiça é retribuição. Justiça é reparação. Então, se o menor da favela mata o playboy no farol, se você está falando de justiça, você está dizendo que o menor da favela tem que ir sim para a cadeia e responder pelo crime. Ah, não, pastor, mas ele é um oprimido da sociedade. Justiça, mishpat, na Escritura, é tratar o fato. Não tem contexto. E o fato é, um pai de família derramou o seu sangue. E aí, quem é que vai cuidar disso?
Então, para de falar de justiça social, senhor esquerdista. Fala de misericórdia. Se você está querendo falar que o povo precisa se doar, que precisa haver um engajamento de cuidado, de zelo por aqueles que sofrem, por aqueles que estão experimentando as consequências dessas estruturas pecaminosas que são formadas por causa de homens corruptos no poder, estruturas pecaminosas de opressão, estruturas pecaminosas que roubam o povo, estruturas pecaminosas que estão matando as pessoas na fila do SUS. Se você está querendo falar de redenção disso, não é de justiça social que você tem que falar, é de graça. Porque esses religiosos aqui, eles sabem o discurso da justiça, como eu falei para vocês. Eles são perfeitos nessa articulação da justiça, do dar o que é de direito, do mérito, etc. e tal. Esses indivíduos, eles viram para Deus e falam, peraí, é justo que Deus nos responda, é justo que Deus nos ouça. Por quê? Nós estamos aqui nos humilhando. Nós estamos aqui fazendo jejum. A gente é tudo crente de carteirinha. A gente não perde um domingo na igreja. A gente participa de todas as campanhas, dá até o dízimo. E por que Deus não está nos ouvindo? Perguntam esses senhores cheios de justiça própria. Aí vem Deus e diz, cara, não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é o jejum da graça, e não do rigor da lei. Porque o rigor da lei diz, jejue. Aí vem Jesus e diz, não, alimento faminto, seja a minha mão e o meu pé nessa terra, e cuida daqueles que estão, infelizmente, debaixo e sofrendo as consequências de Gênesis capítulo 3, quer numa esfera estrutural, quer numa esfera individual. E deixa eu explicar esse negócio de esfera estrutural e esfera individual. Fala-se muito dos chamados pecados estruturais. Não somente os pecados individuais, falam também dos pecados estruturais. E o que são os pecados estruturais? O pessoal fala, o capitalismo é um pecado estrutural. Por quê? Porque oprime o povo. O trabalhador tem que trabalhar para se lascar e não sei o quê. Não somente o capitalismo, o SUS é um pecado estrutural. Porque tem um monte de gente morrendo lá na fila do SUS. É um pecado estrutural. O que mais que é pecado estrutural? A corrupção em Brasília é um pecado estrutural. É verdade, concordo. Pecado estrutural. Só que, meus irmãos, pecado estrutural nada mais é do que uma plataforma de amplificação de pecados individuais. Essas estruturas, elas simplesmente amplificam corações humanos corruptos. Amplificam essa volúpia adâmica dos filhos de Adão. Então, meus irmãos, pecados estruturais, eles não são redimidos com piquete lá em Brasília. O piquete tem o seu lugar. A discussão política tem o seu lugar, como falou o nosso irmão. Os evangélicos precisam saber articular a política, saber o que é. Tem evangélico que não sabe nem o que é o espectro da direita e da esquerda, de uma centro-direita, centro-esquerda. O pessoal não sabe de nada. Evangélico. Isso tem o seu lugar, mas achar que a corrupção humana será remediada pelo poder político é burrice, é negar a Escritura. Segunda coisa, a generosidade e a graça não é papel do Estado, generosidade e graça é papel do indivíduo na Escritura. Deus nunca chamou o Estado para agir com graça. Deus chama a autoridade para agir com justiça. Romanos 13. Qual que é o teu papel, ministro que porta a espada? Fazer a justiça, punir o que pratica o mal e louvar o que faz o bem. Justiça. Aí o indivíduo, a igreja, o foro privado, esse é chamado para a prática da graça, para a prática da generosidade, para a prática do amor ao próximo, para cuidar das mazelas sociais. Esse é o indivíduo que Deus chama. Então, eu tenho mais
13 minutos, 12 minutos. Eu preciso começar a caminhar para encerrar. Deus, Ele responde uma coisa que eu acho sensacional, quando Ele diz, versículo 8, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Eu acho lindo isso, gente, do Evangelho, porque existe aqui uma relação de cura mútua, né? Eu sou curado na medida que eu sou instrumento de cura. É isso que o Evangelho está dizendo para a gente. É isso que o profeta está dizendo. Olha, você vai ser curado. Não quando você for o crentão lá, que esquenta banco, que participa de todas as campanhas da igreja. Você vai começar a ser curado dessa sua condição de injustiça e promotor de injustiça, cuja especialidade é fazer injustiça, na medida que você tratar outros com graça e for alguém generoso, alimentar o faminto, cuidar do pobre, zelar e ser a voz que protege o oprimido. Aí você vai ser curado. Então, a solução e a cura dessa injustiça, que é dos dois lados, é quando um lado diz, eu não vou te tratar como você merece, eu vou te tratar como você não merece, e vou te dar aquilo que você não pode ter. E aí nesse movimento, aquele que recebe está sendo curado, e aquele que dá também está sendo curado. Você será curado. O evangelicalismo brasileiro, como apontou bem o professor Paulo, ele é doente, alienado, ele é místico, ele quer ter a varinha de condão para mover os céus e, como ele disse, botar o presidente evangélico lá, e que Deus nos livre de um presidente evangélico. E se esqueceu de que a cura, na mentalidade do judaísmo antigo, na prática, o judeu fala da realidade, né? A cura vem no agir, vem no fazer o simples, vem no fazer o que Deus está esperando. Aí é curado o que está sofrendo, e é curado aquele que tem a pretensão de achar que ele é cheio de justiça. Aí vai vir a sua cura. A sua retidão irá adiante de você. E aí eu acho lindo que ele diz assim, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ao longo da história, Deus escolheu se manifestar e se revelar como um Deus de redenção. Deus escolheu ser glorificado, não por ser só um Deus de justiça, não por ser só um Deus que é reto e íntegro, não por ser só um Deus que é um Deus de zelo. Deus, ele escolheu ser glorificado e honrado na história também por ser um Deus redentor e amoroso. E quando a igreja entende isso, que nós fomos colocados na história e o nosso kairos é agora, aí a igreja participa desse movimento de redenção histórica que está acontecendo. Em última análise, não é a igreja que recebe os louros da glória, é Deus. Deus que é glorificado nesse processo, para que os pagãos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu, diz o apóstolo. Então, meus irmãos, injustiça social não é redimida com justiça social, é redimida com graça e misericórdia. Generosidade não é papel das estruturas, porque as estruturas estão contaminadas pelo pecado, é papel dos remidos, papel do indivíduo. Eu e você temos que pôr a mão no bolso e não esperar que o prefeito faça alguma coisa, não esperar que o deputado aprove uma lei. É eu e você, nossa responsabilidade social, como é a proposta do evento, ela é nossa. E não adianta nada reclamar do governante que está no poder se a gente passa 10 anos com uma empregada em casa e ela passa 10 anos sendo a nossa empregada.
E ela não tem condições de deixar de ser empregada servindo a gente. Outro dia eu estava brigando com meu pai por causa disso. Meu pai tem uma moça que trabalha na casa dele há 10 anos. Aí eu falei, pai, o que você fez nesses últimos 10 anos para que essa moça deixasse de ser a tua empregada? Ele falou, paguei o direito trabalhista. A mente do religioso. Estou fazendo o jejum. Estou fazendo o rito. Paguei o direito religioso. Deus está me vendo como um homem justo. O que essa mulher recebeu da tua mão para deixar de ser uma empregada? Isso é nosso papel. Esse é nosso dever. Então, para terminar, eu prometi que ia bater no coxinha, no mortadela. Eu bati no mortadela, agora eu vou bater no coxinha. Enquanto o mortadela, ele gosta de achar que o Estado tem que fazer tudo para ele, porque o Estado é o seu Deus, o coxinha, ele está enganado e ele faz uma leitura errada do protestantismo, quando o protestantismo valoriza o trabalho e reconhece o direito à propriedade privada, até porque nós temos uma lei que diz, não furtarás, não cobiçarás o terreno, o boi, a casa, a mulher do teu próximo. Está aí a lei, dizendo que a propriedade privada é justa. Aí o coxinha, ele olha para a Escritura e ele fala, está vendo? A Bíblia é coxinha. Deus está dizendo que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, Deus está dizendo que a propriedade privada tem que ser respeitada e não pode ser violada, Deus é isso e acabou. Só que aí a gente chega no Novo Testamento, né? Que vem o apóstolo Tiago e diz que toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Pai das luzes. Então, se vocês não fizerem nada e vocês não continuarem se curvando diante do Deus chamado capital, porque o mortadela se curva e se ajoelha diante do Deus, o Deus Estado. E o coxinha se ajoelha diante do Deus capital, que é chamado Mamon. Apocalipse 13, o Deus Estado é chamado de besta que emerge do mar. Os evangelhos, especialmente Lucas, vai chamar o Deus capital de Mamon. Por isso que coxinhas e mortadelas, em última análise, eles estão se dobrando diante de divindades espúrias. Porque aí vem o evangelho e fala para o mortadela, para com isso, o Estado não é teu Deus, o teu Redentor é Cristo. Aí vem o evangelho e fala para o coxinha, para de achar que teu Redentor é o dinheiro e o teu trabalho. Não é, é Cristo. Vocês dois estão se dobrando diante de um Deus. Um se dobra diante da besta que emerge do mar. O outro se dobra diante do Mamon. E ficam brigando eternamente. Quando vem o evangelho e diz, a redenção de vocês dois está em Cristo, porque só há um Redentor. Só há um Messias. Embora tenha gente aí dizendo que vai ser Messias da nossa nação. Só tem um Redentor. Esse país só tem um Redentor. O Senhor Jesus Cristo. Não interessa quem suba a rampa do Planalto em 1º de janeiro de 2019. O Redentor dessa nação e a esperança do cristão é Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. E nos ajuda a ponderar aquilo que ouvimos e nos trata. Cuida da nossa idolatria religiosa. Cuida da nossa idolatria política. E, Pai, limpa, tira de nós isso e nos dá a visão clara de que o Senhor nos chamou para sermos os Teus instrumentos nessa terra. Independente de ideologias, independente de partidos, independente de políticos. Somos nós os responsáveis por cuidar daqueles que estão sofrendo injustiça e amargando as consequências desses pecados que surgem em Gênesis 3. Então, Pai, nos ajuda a sairmos da inércia e do discurso e faz de nós indivíduos que são verdadeiramente úteis nas Tuas mãos, no meio de uma nação marcada por opróbrio e por aquilo que não Te agrada. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso. Perguntas, né? Eu parei na hora certa. Chegou aqui, ó. Prometi. Alô? Alô, alô?
Alô, alô? Nos dias de hoje, quando não defendemos as vítimas da sociedade injusta, entre aspas, como conviver e responder? Como conviver? Não entendi. E responder. Responder às vítimas ou aos vitimadores? Vitimadores, o contexto, né? Nos dias de hoje, quando não defendemos as vítimas da sociedade injusta, como conviver e responder nesse contexto de crítica? Conviver entre nós, é isso? Isso. Tá. Quando a gente não faz isso, a gente é medíocre, tá, gente? Simples assim. Se tem alguém, se não começa na nossa comunidade, né? A gente não cuida dos nossos. Aí a gente não ajuda, né? Os que estão sofrendo fora. Como é que a gente responde isso? Com o Evangelho. E ação. E como conviver? Talvez eu acho que essa pessoa esteja ponderando aí as quebras que está dentro da igreja, talvez, e de coxinhas e mortadelas, como conviver. Eu falo lá na minha igreja que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos. Morreu pelo branco, pelo preto, pelo pobre, pelo rico, pelo coxinha, pelo mortadela, para o que fez Mackenzie, para o que faz Fefeleche. Morreu por todos. E aí o corpo de Cristo é isso mesmo, é essa bagunça divina, de juntar povos que se odeiam, de judeus e gentios, e fazer um corpo só. Então eu falo lá para a minha igreja, eu não quero que na minha igreja tenha só coxinha ou tenha só mortadela. Eu quero que na minha igreja tenha coxinha e mortadela, que os dois saiam de lá bravo com o pastor, porque os dois estão ouvindo o evangelho. Então, como conviver? Com o evangelho que diz, olha, somos um, e a gente tem que se aceitar, se amar e se respeitar, e ponto final. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas, enfim. Manda aí de novo a pergunta melhor explicada, se você mandou aí. Se o Estado deve se preocupar em aplicar a justiça e o cristão a cuidar dos necessitados, a educação, quem cuida? Perdão. Porque se a igreja somente dar assistencialismo, poderá deixar as pessoas dependentes. Sim, mas não tenha dúvidas. Eu gosto muito de um pensador chamado Herman Doiver. Ele foi um filósofo de linha calvinista holandesa, e ele dizia que a sociedade ela tem existem esferas soberanas e independentes dentro da sociedade. A esfera do Estado. O Estado é uma esfera dentro da sociedade. A família é outra esfera. A igreja é outra esfera. As artes são outra esfera. A educação e a escola é uma outra esfera. E cada esfera, diz o Herman Doiver, ela é soberana e autônoma. Deu para entender? O problema começa quando as esferas querem se sobrepor umas às outras. E a gente vive num país, e aqui vai doer, não interessa, não quero nem saber, vou falar. A gente vive num país em que a esfera do Estado, ela quis se agigantar sobre todas as outras esferas. E aí ela diz assim, você, esfera da família, você já não diz mais o que você é. Eu que vou dizer o que você é, o Estado. Aí a educação, a esfera da educação, vem o Estado e diz, espera aí, você só pode educar alguém se você tiver a minha chancela. Aí ele vai sobre a esfera das artes e diz, artes, é o seguinte, vocês só vão produzir cultura que eu valido, senão, deu para entender? Isso é o Brasil. Redefinição de casamento, o Estado já fez isso. Redefinição de educação, o Estado já fez isso. Redefinição de cultura, o Estado já fez isso. Ou seja, o nosso país, o Brasil, ele não é um país que respeita a soberania das esferas. Cada esfera que diz o que ela deve ser. Então, quem é que cuida da educação? As escolas, os promotores de educação. E eles não devem se submeter a uma chancela estatal ou uma chancela religiosa. Porque a igreja também, na história, quis se sobrepor. Deu para entender? Aí, se não é o Estado, vem a igreja e diz, não, você só vai ensinar se tiver a nossa agenda religiosa. Você só é isso se a igreja disser que você é. Deu para entender? A igreja e o Estado, ao longo da história, ficaram brigando por essa soberania sobre as esferas. Aí vem o Herman Doiver e fala, para com isso, cada esfera é autônoma para determinar sua vocação e determinar sua identidade. Então a família diz o que ela é,
e qual que é o seu propósito. A escola diz o que ela é e qual que é o seu propósito. As artes dizem o que ela é e quais são os seus propósitos. O Estado diz o que ele é e qual que é o seu propósito. E assim por diante. Hermann Doiver, A Soberania das Esferas. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa teoria do Hermann Doiver, você pode procurar um livro, que é livretinho fininho, até corintiano lê, tá? É um livretinho chamado Estado e Soberania, tá? De Hermann Doiver, tá? É a compilação de alguns discursos, de algumas prédicas que ele deu no passado, que são extremamente interessantes, e a partir desse livreto você vai conseguir aprofundar o seu conhecimento sobre isso. Tá legal? Agora eu vou me revelar aqui, né, no meu espectro político. Gente, eu acho que o Estado ele tem que ser o mais próximo daquilo que a Escritura diz que ele tem que ser. E não estou dizendo que o Estado tem que ser cristão, tá? Eu estou dizendo que quanto mais próximo ele assumir a identidade que Deus diz que ele deve assumir, melhor. Eu não acredito que o Estado ele tenha que regular educação. Eu fiquei bravo da cara quando o Estado não permitiu que pais educassem seus filhos. Eu entendo que tem um monte de família que não consegue educar os seus filhos de maneira independente. Eu entendo, eu sei disso. Eu sei que 70% da população brasileira é analfabeta funcional. Eu sei disso, tá? O problema não é a condição, o problema é o cerceamento da liberdade. Deu para entender? Eu não ter a liberdade de pegar o meu filho e educá-lo. O Estado me roubou essa liberdade. Deu para entender? Eu sei. Mas só que se solta, ia virar uma bagunça. Mas o crime a gente não pune depois que ele cometeu e não antes, né? Se um pai, ele negligencia a educação do seu filho porque ele abusou de uma liberdade que ele tem, ele que responda, mas depois de fazer isso, não antes, né? O crime, ele é punido depois que ele acontece, não antes. Você não pode cercear de prender alguém porque ele eventualmente pode matar alguém. Não, se ele matar alguém, você prende ele. A liberdade é um negócio importante no jogo, aqui no espectro político. Então, eu acho que o Estado ele tem que cuidar de coisas estruturais. Estrada, o sistema judiciário, ambientes públicos, ponto. Produtos, serviço, a igreja, todas essas coisas, o Estado não deveria pôr a mão. Em momento nenhum você tem o Estado se agigantando na Escritura. Quando o Estado se agiganta, Deus chama o Estado de besta que emerge do mar. E fala, isso daqui é uma besta que está emergindo no mar e está reivindicando mais do que só soberania sobre as esferas, mas está reivindicando até adoração. Acredite, tem gente no Brasil que adora o Estado bonito, se ajoelha diante do Deus Estado. Tá? Então, particularmente, eu acho que o Estado tinha que cuidar das estruturas, estrada, cidades, rua, equipamento público, iluminação, segurança, ponto. Justiça. As demais coisas, eu não acho que deveria ser o papel do Estado. Então, mas a gente não vive nessa realidade. Por exemplo, os pastores, eu sei que tem vários pastores aqui, se você não fizer um curso teológico que o Estado não diga que ele vale, o teu seminário independente não serve para nada. Você tem que vir o MEC e dizer, tá aqui, você tem um diploma reconhecido pelo MEC. Isso é ridículo. Tá? Isso é ridículo. Simples assim. Ou então você faz no meu caso, eu fiz um mestrado fora do país, nos Estados Unidos. Cheguei no Brasil para ensinar, tive que revalidar o meu diploma. Por quê? Porque o Estado tem que dizer, não, a sua educação, eu que digo para você se vale ou não vale. Modéstia à parte, eu fiz um programa de mestrado muito melhor do que qualquer programa de mestrado hoje em teologia que tem em São Paulo. Só que ele não vale de nada no Brasil porque ele não tem a chancela do MEC. Tá? Então, é o Estado se agigantando sobre as esferas sociais. Tem uma última. E a desigualdade social? A responsabilidade do cristão pode reduzi-la? Mas não tenha dúvidas. Eu acho que é a ação
de generosidade, de graça, que reduz a desigualdade social. É a ação de generosidade e graça do indivíduo que reduz a desigualdade social. Meu pai, se ele tivesse feito alguma coisa para a mocinha que trabalhava lá, deixasse de ser empregada dele, ou pagasse uma faculdade que fosse para ela, no turno da noite, começa a reduzir a desigualdade social. A gente tem que esperar que o Estado venha e pague uma faculdade para as nossas empregadas, quando a gente é chamado para chamar a empregada e falar, vem cá, você trabalha até 5 horas da tarde, eu quero você 8 horas da noite dentro da faculdade, minha filha. Fechou? Fechou. Então, a desigualdade social, ela é remediada pela ação do indivíduo e não pela ação do Estado. Eu tenho a sensação que no Brasil é o Estado que está criando cada vez mais desigualdade social. Aí indivíduo se refere à igreja e tudo mais, tá? É isso, gente. Obrigado pelo tempo. Espero que tenha sido desafiador aí e provocador para você. Deus abençoe.